Bom dia, paz seja convosco. Hoje, dia 5 de dezembro de 2021, Escola Bíblica Dominical. Então, o assunto de hoje é um assunto quase que repetitivo. Vou dar um enfoque diferente no estudo que nós já passamos aqui na Escola Bíblica Dominical. Está em São João, capítulo 8, que é a história da mulher adúltera. Então, o primeiro passo é saber que nós temos duas naturezas, né? A natureza terrena e a natureza celestial. Essas duas precisam ser alimentadas. Então, nós vamos tratar desse assunto nesse texto que nós vamos ler aqui. Então, partindo do início aqui, eu vou ler em parte, não vou ler todo o texto, porque é conhecido. Então, em parte, nós já vamos entender. Diz assim, São João capítulo 8, do versículo 1 fala: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, para a oração, né? De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus são os homens que conheciam a lei, Antigo Testamento, Velha Aliança, conhecia tudo sobre esse assunto. Então, essas duas classes, os escribas e fariseus, trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei, no Antigo Testamento, nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas, e tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para ter de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Ok? Então nós vamos ler até aqui. E hoje nós vamos descobrir também o que Jesus escrevia na terra. Bem, então como eu iniciei dizendo, nós temos assim duas naturezas, né? Quando Deus criou o homem, criou do pó da terra e assoprou nas suas narinas o espírito. Então nós ficamos com as duas naturezas, né? A natureza terrena, a natureza espiritual. Jesus também estava nessas condições, né? Então ele nasceu aqui na terra, mas ele era 100% terreno, 100% celestial também. Então, o que nós vamos aprender aqui nessa palavra? Essa palavra está escrito que esses fariseus e escribas queriam pegar Jesus de certa maneira que pudessem acusá-lo de alguma coisa e também crucificá-lo. Bem, então o que aconteceu? Nesse dia que eles estavam fazendo essas coisas, trazendo essa mulher, apresentando-a como adúltera, e pela lei ela deveria ser apedrejada, porque os judeus eles matam as pessoas dessa maneira, né? Não é como os romanos que crucificam. Então tem essa diferença. Então o que aconteceu aqui? Essa mulher ela foi apresentada num dia em que esses homens, esses fariseus e escribas, deveriam estar no templo, porque tinha tido uma festa de 7 dias, tinha terminado o dia anterior, e no 8º dia eles eram obrigados a estar no templo. Era uma convocação que é a cultura deles lá. Então esses homens deveriam estar cultuando e não fazendo o que estão fazendo aqui nesse momento, que é apresentando, acusando alguém. Ok? Então isso quer dizer que esses fariseus e os escribas, eles eram desviados, ou então nem convertidos na lei judaica. Uma das duas coisas eles eram aqui, ok? Então, o que aconteceu nesse momento? Eles trazendo a mulher, esqueceram de trazer o homem também, porque o homem também era adúltero. Então, nós vamos ver onde a lei está citando isso. Eles conheciam a lei. A palavra fala que eles eram fariseus e escribas.
E na lei está escrito assim, ó, em Levítico 20:10, capítulo 20, no verso 10, está escrito assim: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Os dois deveriam ser apedrejados. Bem, o erro começa por aí. Bom, Jesus, sabendo de todas essas coisas, porque conhecia também a lei, então o que acontece? Ele começou a escrever no chão alguma coisa, e esses fariseus, esses escribas, tomados por uma dor da consciência, observaram que Jesus estava dizendo exatamente, ou condenando, já estava condenando eles. E eles perceberam isso, porque a consciência deles pesaram aqui, porque eles falam assim, desculpa, vou para o São João capítulo 8. Eles falam assim, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas, e tu, pois, o que dizes? Então eles estão adulterando a lei aqui. Ele falou que na lei tem que apedrejar a mulher. E agora nós vimos em Levítico 20, versículo 10, que o homem e a mulher deveriam ser apedrejados. Só que ali não apareceu o homem. Então ele diz assim, no versículo 6, isso diziam tentando-o para ter do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Então, quando Jesus começou a escrever na terra com o dedo alguma coisa, e eles insistiam em que a mulher fosse apedrejada, Jesus, reclinando novamente, continuou a escrever na terra alguma coisa. Então ele fala assim, aqueles que não têm pecado, atire a primeira pedra. Então, o que estava acontecendo aqui? Estava acontecendo que Jesus estava escrevendo na terra o nome deles, dos fariseus e dos escribas. Quer ver onde está escrito? Em Jeremias, no capítulo 17, verso 13, está escrito assim, ó, o nome do que aparta de mim, Deus falando, ó, o nome dessas pessoas que apartam de mim será escrito no chão. Aqueles que se apartam de mim, o nome deles serão escritos no chão. O que ele está dizendo aqui? Porque o nome escrito no chão, ele apaga. O vento pode apagar, alguém pode pisar e apagar. Mas aqueles que não se apartam de mim, diz o Senhor, então o nome dele vai estar escrito no livro da vida. Em Apocalipse capítulo 20, verso 15, é que está escrito essas coisas. Então ele fala assim, Apocalipse 20, versículo 15, dizendo assim, e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Então, aqueles nomes que Jesus estava escrevendo no chão, não estavam no livro da vida, porque o nome deles estava no chão. Isso quer dizer o seguinte, que o nosso nome, ele é terreno, ele tem que estar registrado num cartório, e isso representa a terra. Então, o nome que está na terra não tem, está afadado à condenação. O nosso nome, ele tem que estar escrito no livro da vida. E estando escrito no livro da vida, tem a salvação. Ele fala assim, que o nome que não foi achado no livro da vida, é porque o nome foi achado no chão. Então, de alguma maneira, nosso nome está escrito. Quando nós não éramos convertidos, nosso nome era só terreno. As nossas coisas eram terrenas. Embora a gente tivesse duas naturezas, mas só a terrena que prevalecia. Então, nós não tínhamos salvação. Então, nós estávamos, como diz a palavra, ausente da cultura judaica, né? Porque, na realidade, a Bíblia é judaica. E nós viemos de lá também, né? Então, o Evangelho, ele veio de Sião, ele veio de Israel, e aí nós fomos convertidos. Por esse motivo, o nosso nome está escrito no livro da vida. Nós temos salvação, porque o nosso nome vai ser procurado. Então, se nós fizermos aqui um apanhado, por exemplo, né? Quando Jesus ressuscitou Lázaro,
Ele, na realidade, ele chamou Lázaro pelo nome. E o único nome que foi chamado naquele momento foi de Lázaro. E Lázaro, então, o único, se levantou do lugar onde ele estava, sepultado. Então, se Jesus naquele momento tivesse chamado outros nomes, também seria a mesma coisa, né? Todos se levantariam. Assim como o nosso nome será chamado no último dia. Nós vamos ouvir o nosso nome. Ele vai chamar um nome e dizer, o seu nome está aqui no livro da vida, você está salvo. Então, nós temos assim, quando nós queremos crescer nessa área espiritual, nós temos primeiro que providenciar que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Como vamos fazer? Quando nós confessamos o nome de Jesus, que é o único Salvador e é o único mediador também entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Isso está em Romanos, no capítulo 10, no versículo 9 e 10 também. Então ele fala assim, se você confessar o nome de Jesus com a boca, isso é a parte terrena, e crer no coração que ele é o Filho de Deus, que ele é o Salvador, então você será salvo. Então observe que as duas naturezas, elas estão explícitas aí. Então nós temos que falar com a boca, as coisas terrenas, né? E crer no coração. Então, falar só com a boca, isso não tem efeito nenhum. Tem um efeito terreno só. Mas crer, que é a parte celestial. Falar com a boca, crer no coração. Ok? Então, o nosso nome vai estar escrito no livro da vida, nos céus, quando nós confessamos Jesus como Salvador. E cremos. Confessamos e cremos. Duas coisas. Então, natureza terrena, natureza espiritual. Ok? Então, esse é o ensino de hoje, né? E ficou aqui claro, né, que Jesus estava escrevendo, na realidade, o nome deles, porque eles estavam desviados. Naquele momento, eles não deveriam estar acusando ninguém, e sim no templo cultuando a Deus. Então, ele falou, o nome de vocês aqui, ó, escrito no chão. Ok? Então, é isso que eu queria passar para vocês hoje. E leve a sério esse ensinamento, porque não tem outro caminho a não ser confessar com a boca e crer no coração. Amém? Então, paz seja convosco. Bom dia a todos.